Olá, bom dia pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma live do nosso Detox Emocional, esse projeto onde eu entro aqui ao vivo de segunda a sexta-feira às 8h50 da manhã para fazer trabalho de cura, limpeza de emoções usando a técnica da EFT. Sejam bem-vindos, o pessoal já está entrando aqui, muito bem. Então, o que é, a limpeza das emoções? É a liberação da carga emocional atrelada a memórias do passado. A liberação de emoções que ficaram impregnadas no seu campo emocional a partir de experiências que você viveu desde a sua infância até hoje. Então, dia após dia, a gente entra aqui para ir limpando essas emoções. Você não consegue limpar tudo de uma vez. Então, é preciso paciência, persistência para ir limpando. Que tipo de experiência? Experiência de mágoa, de rejeição, trauma, medo, angústia. Enfim, coisas que ficaram marcadas das suas vivências. Vivência com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, na escola, com o chefe, com algum amigo. Experiências com o marido, com a esposa, com os filhos, enfim. Algo que você fez que você se arrependeu, algo que você deixou de fazer que você se arrependeu. Enfim, a gente vai acumulando essas emoções de experiências do passado e o ideal seria que, assim que a gente passasse por uma experiência que nos afetou emocionalmente, o ideal seria que essa emoção ela fosse rapidamente descarregada. Depois de alguns minutos, algumas horas, aquela emoção fosse rapidamente liberada do nosso campo emocional e não ficasse mais nenhum resquício emocional daquilo. Então, esse seria o processo natural. Só que o que acontece é que, boa parte dos casos, várias memórias você consegue sim liberar a emoção dela e não fica nada, nenhum resquício em você, mas muitas dessas memórias deixam ainda carga emocional. Ou seja, você consegue lembrar daquela situação depois e ainda sente alguma coisa ruim, alguma emoção desconfortável ao lembrar do que aconteceu. E aí você vai juntando esse lixo tóxico, emocional, energético dentro de você. Você vai acumulando isso ao longo do tempo. E vai afetando a sua capacidade de observar o mundo do jeito que ele é, e você passa a observar o mundo e a interpretar o mundo através desse filtro dessas emoções que ficaram acumuladas dessas experiências do passado. E essas emoções vão também gerando crenças limitantes. Uma crença... Opa, isso é um despertador aqui. Uma crença é só um pensamento. O que é uma crença limitante? É um pensamento negativo, um pensamento que limita a sua vida e que ele está energizado com carga emocional. Ele está energizado com alguma emoção antiga do passado, que pode ser mágoa, rejeição, culpa, medo, tristeza, enfim, emoções velhas. Quando você libera essas emoções velhas, essas crenças vão perdendo a força sobre você. Então, dia após dia, a gente vem aqui fazer esse trabalho de cura para eliminar esse peso dessas emoções do passado. E a instrução que eu dou para você é a seguinte: eu quero que você pense nesse momento em alguma situação do passado, algum evento que, ao ser lembrado agora, traga algum desconforto emocional. Então pense em alguma situação que, ao ser acessada agora, traga para você alguma sensação negativa. De qualquer época da sua vida, pode ser recente ou pode ser lá da infância. Pense em alguma situação que traz desconforto emocional. Anota essa situação que surgiu, para você depois lembrar o que foi. Depois você vai perceber qual é a imagem que surge quando você pensa nisso, qual é a sensação que aparece no seu corpo quando você pensa nisso, qual é a intensidade da emoção que surge quando você pensa nisso, e você anota, deixa aí anotado. E depois que você faz isso, você simplesmente volta a pensar, a prestar atenção aqui em mim. Eu vou chamar aqui alguém ao vivo para entrar comigo.
Vou fazer o trabalho terapêutico com a pessoa que vai entrar aqui para a limpeza da emoção. E você vai fazer junto com a gente as batidas dos toques da EFT. E esse processo vai limpar a memória que você anotou, sem que você tenha que ficar pensando naquela memória. Essa é a melhor parte, né? Você pega carona aqui na sessão e limpa uma questão sua. O seu subconsciente vai fazer esse trabalho de limpeza dessa memória. Então, basicamente é isso. Então, quero que cada um de vocês pense em alguma situação do passado que traga desconforto emocional. Pensa nisso agora. Anota qual a imagem que surge, qual a emoção, qual é a sensação do seu corpo e a intensidade numa escala de 0 a 10. E é isso. Bom, para você entrar ao vivo aqui comigo e fazer esse trabalho de limpeza, se você quiser fazer esse trabalho aqui ao vivo comigo, primeira coisa, né, estar ciente de que está sendo gravado e vai ficar nas redes sociais e pode surgir conteúdo sensível, conteúdo pessoal. Às vezes você vai falar alguma coisa da sua mãe, do seu pai, do seu chefe, enfim. E pode ser que eles vejam isso depois. Pode ser que alguém que você, né, não queira que veja, pode ser que veja essa live depois. Então você está ciente disso e você já, quando entra aqui ao vivo, você já está dando a sua permissão para esse material ficar exposto online na internet, ok? Então é isso, para se candidatar, para entrar aqui ao vivo, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, procura um lugar onde você esteja próximo da conexão do Wi-Fi. Sabe? Um lugar que, se você ficar muito longe, pode a conexão ficar fraca e a conexão ficar ruim. Se tiver um fone de ouvido melhor, um lugar para você apoiar o celular, para você ficar com as mãos livres, ok? E é isso. Então, se você ouviu toda essa instrução aqui, você quer entrar ao vivo aqui comigo, eu quero que você escreva aqui embaixo, eu quero. Escreve eu quero e eu chamo você. É só escrever eu quero e eu te chamo aqui para... Então vou esperar alguém aqui se manifestar. Rosane. Teve Rosane, teve Solange. Eu vou chamar a Rosane primeiro. Vamos lá, vamos ver se a Rosane consegue entrar. Olá, Rosane, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo. Você já fez EFT antes? Tem acompanhado aqui o Detox? Não, aqui não, mas eu já te conheço já tem um tempo e em outras lives assim eu vejo as pessoas fazerem FT e tal. Fiz algumas vezes no passado, mas não fui assim muito assídua, né? Uhum. Mas hoje tocou no meu coração. Eu assisti a moça ontem e achei bem interessante esse trabalho que você está fazendo ao Cortou? vivo. Como é que é? Cortou um pouquinho? Você Peraí. falou que Eu tocou... assisti o seu trabalho ontem com uma moça também e estou achando bem interessante esse seu trabalho ao vivo, né? Tá, ok. Então é isso. Tá me Então, ouvindo agora? eu tô ouvindo sim. Não precisa ser pegado no microfone, não. Era só a conexão que estava Ah, ruim, tá? tá. Vamos lá. Qual é a situação que você quer limpar? Eu quero limpar uma briga, né? Que não é a primeira vez com o meu filho, né? Ele já é adulto, ele tem 23 anos. Inclusive hoje é aniversário dele que está fazendo 24 anos. É uma coisa que é recorrente, é isso? É uma coisa recorrente. Então me conta o que acontece. No meu entendimento, ele tem uma depressão que ele tem tudo na mão dele para ele trabalhar, para ele buscar, ele tem consciência de física quântica, de Ho'oponopono, de quase tudo que eu passo para ele, né? Só que ele não escolhe, né? E eu tenho que aceitar isso, né?
Ele escolhe uma parte, na outra parte ele já abandona. Aí ele volta a ficar em círculos, né? E eu acho que tem muita coisa dentro dele para ser limpo, né? E eu sozinha não consigo fazer esse trabalho, né? E isso gera muito atrito entre nós, né? Porque eu fico querendo levantar, querendo puxar a consciência dele e aí fica nesse estresse, né? E como é que foi essa última briga? Como foi? Porque eu queria, porque assim, nós moramos em estados diferentes do Brasil, né? E eu queria que ele ligasse a câmera para a gente conversar e ele sempre rejeita ligação normal de telefone e câmera também, né? E ele não tem paciência, né? Assim, eu não sei o que está acontecendo com ele na realidade. Eu já perguntei se tem algum problema comigo, já pedi perdão em várias coisas. Quer dizer, o que eu poderia fazer, eu acho que eu já fiz tudo. Eu acho que, não sei, eu acho que eu tenho que me limpar de alguma coisa e, e eu não sei exatamente o que que é. Ele muito menos, né? Que de repente é algo que está muito guardado lá no inconsciente dele, como eu também tenho coisas guardadas no meu, né? E eu não sei mais o que ser feito. Tá. Me conta então a situação, o que foi que aconteceu? Do dia da briga. É. Então, ele não quis ligar a câmera e a gente discutiu e aí eu interpreto isso como uma rejeição e assim, e isso está muito cansativo para mim, né? Esse querer dele, porque ele interpreta isso como se eu estivesse forçando ele. E sempre dá as mesmas desculpas, né? E Ele você, perdeu esse feeling. Hã? e você não está forçando ele? Porque assim, eu não forço toda semana, não é assim. Mas assim, isso já vem acontecendo há muito tempo. Tá. Se ele não quer ligar a câmera e você quer que ele ligue, Não, sim, mas aonde eu quero chegar, assim, eu tento respeitar ao máximo, sabe? Então, assim, então ele, que nem a última vez, então a gente não vai ter como ter mais relacionamento, é isso? Se você não quer ligar a câmera. Eu tô cansada de escrever no WhatsApp. Então a gente não tem mais relacionamento. Então eu acho que eu tenho que dar um espaço para ele viver, longe de mim, de todas as formas, para eu também ter o meu espaço. bingo. Bingo. Mas é difícil pra caramba, né? É o meu Acab- único filho. Então, assim, eu tenho que ter uma. Ai, puxar da minha alma. Essa aceitação. Essa aceitação. Que é minha, né? Eu tenho que ter Você, essa aceitação. você não tem que ter aceitação. Ah, Se não? você, É o não, quê? se você não, só que se você não tiver, você vai sofrer. É só isso. Ah, então eu tenho que ter. Não, não tem que ter. Você não tá, Ah, você não tem, mas se você não tem, você ah, sofre, entendeu? Não assim. tem que Não, ter. se eu não quero. É assim, eu não quero sofrer, então eu aceito. O único caminho é aceitar, se você quer se libertar do sofrimento. Mas vamos lá, o que é que você está sentindo agora? Não, porque desde a última vez a gente tem mais de uma semana que a gente não se fala, né? Então eu comecei a tomar umas atitudes que eu nunca tinha tomado, tipo assim, não ficar vendo coisinhas que ele posta, nem nada. Eu me recolhi de verdade, né? Passei a ficar mais calma, sabe? Comecei a fazer esse exercício de soltar. E hoje é aniversário dele, né? Então, assim, isso veio à tona, né? Essa sensação, né? De quê? Sabe? Sensação de quê? Essa sensação de eu sempre ter que fazer mais do que o outro faz por mim. É como se tivesse existindo assim um desequilíbrio. Eu faço muito, eu procuro muito, eu busco espiritualidade, eu quero passar, eu quero, entendeu? O meu agir para ele é muito mais do que o agir dele para mim, sabe? Então eu tenho que soltar. Eu tenho que soltar e olhar para mim mais, né? Quer dizer, me amar mais, entende? Fazer coisas que o tempo que eu tô querendo uma atenção dentro de uma carência minha, que eu sei que deve ter, com certeza, focar essa carência para mim, buscar, ter forças para buscar coisas para Tá, mim, entendeu? Me tá. fortalecer. Da forma que você fala, parece que você está falando do seu marido, não do seu filho.
Do meu marido? Parece que você está falando de um marido, não de um companheiro, não de um filho. Mas vamos lá. Hum, Mas vamos lá, sim. vamos começar a fazer EFT, tá? Eu queria saber o que é que você está sentindo agora ao pensar nisso. O que é que você está sentindo? Não o que você está pensando, tá? O que é que você está sentindo? Não, agora, nesse exato momento que eu tô falando com você, parece que tá ausente de sentimento. Pensa no seu filho, que ele não quer contato com você, que ele está querendo se Ah, isso me afastar. incomoda. E É o incômodo. que é que você sente agora? Incômodo, né? Tristeza. Tristeza. Onde é que você está No dia sentindo doeu isso? bastante. É, tristeza, né? Que dia É que doeu solidão, que dia, solidão. que dia que doeu bastante? O dia que houve a briga. Tá, E então alguns volta, dias pra. então conecta lá com o momento que houve a briga. Quero que você volte a Hum. pensar na cena, na situação. E me fala qual é a Agora já tá imagem me que tá. dando um nervoso, já tô ficando com as mãos geladas, os pés tá um gelo. Então volta na cena lá, observa o que Hum. aconteceu e me fala qual é a imagem que está vindo na sua mente e o que é que você está sentindo. Muita Travou, tristeza, muito sofrimento. travou a conexão aqui. Mas vamos lá Aquela, então. aquela sensação assim que dá aquela falta de ar, aquele peso, aquela dor. Vamos lá. Mesmo que eu sinta esse peso dentro de mim, Mesmo que eu sinta esse peso dentro de mim, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa falta de ar, Mesmo que eu sinta essa falta de ar, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa tristeza, Mesmo que eu sinta essa tristeza, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Eu sinto um peso, Eu sinto um peso, eu sinto uma falta de ar. eu sinto a falta de ar. Toda vez a mesma situação se repete. Toda vez a mesma situação se repete. Eu tenho que ficar forçando. Eu tenho que ficar forçando. Você está conseguindo me ouvir? Sim? Acho que a internet que parou. Você está conseguindo me ouvir? Agora sim, voltou. Toda vez eu tenho que ficar forçando Toda vez eu tenho que ficar forçando para ter algum relacionamento com meu filho. para ter algum relacionamento com meu filho. Isso me incomoda muito. Isso me incomoda muito. Toda vez é uma briga. Toda vez é uma briga. Foi exatamente o que aconteceu da última vez. Exatamente o que aconteceu da última vez. Eu me sinto sufocada. Me sinto sufocada. Tenho que ficar forçando Tenho que ficar forçando e ele não quer. e ele não quer. Isso me incomoda muito. Isso me incomoda muito. Eu me sinto sozinha. Me sinto sozinha. Eu queria ter um bom relacionamento com meu filho. Eu queria ter um bom relacionamento com meu filho. Eu queria que ele se cuidasse. Eu queria que ele se cuidasse. Ele tem todas as ferramentas. Ele tem todas as ferramentas. Ele sabe todos os caminhos. Ele sabe todos os caminhos. Ele sabe todos os caminhos, Ele sabe todos os caminhos, mas ele não quer ir atrás. mas ele não quer ir atrás. O que você está sentindo agora? Não sei, um vazio, uma ausência. Mas uma ausência, não sei explicar. Uma ausência significa uma coisa ruim ou uma ausência de sentimento ruim? Não, agora eu não consigo sentir nada agora nesse momento, nem de bom nem de ruim. Parece que ficou uma coisa parada assim. Não sei explicar. Volta lá na cena no que aconteceu, tá? Me conta o que aconteceu. Então, sim, a gente discutiu, né? E aí eu falei as coisas que não estavam boas pra mim. Não tive medo de falar o que não estava bom pra mim. Me coloquei de uma forma muito aberta, né? Falei que aquilo não estava bom pra mim. E ele falou que eu estava forçando ele. Eu falei, eu não estou forçando você, eu tô tentando encontrar meios da gente se comunicar, né? O que você está sentindo agora?
Agora eu fiquei nervosa. Eu fiquei Uhum, meio assim, nervosa, assim, me deu um. uhum. Mesmo que eu sinta esse nervosismo, Mesmo que eu sinta esse nervosismo, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que ele não queira essa relação que eu quero, Mesmo que ele não queira essa relação que eu quero, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profunda e completamente. Eu fico nervosa com isso. Eu fico nervosa com isso. Eu falei exatamente como é que eu estava me sentindo, Eu falei exatamente como eu estava me sentindo, que aquilo não estava bom para mim. que aquilo não estava bom para mim. Eu abri o jogo com ele. Eu abri o jogo com ele. Eu fui verdadeiro. Eu fui verdadeira. E ele falou que eu estava forçando. E ele falou que eu estava forçando. E toda vez que eu faço isso, E toda vez que eu faço o isso, efeito é o contrário do que eu quero. o efeito é o contrário do que eu quero. Ele se fecha mais. Ele se fecha mais. Ele reage. Ele reage. Até hoje não funcionou fazer desse jeito. Até hoje não funcionou fazer desse jeito. E eu continuo fazendo até hoje. E eu continuo fazendo até E hoje. quanto mais eu faço, mais ele se afasta. E quanto mais eu faço, mais ele se afasta. Mais ele se fecha. Mais ele se fecha. O que é que você sentiu agora? Alívio. O que foi que aliviou? Hã? O que foi que aliviou? Aliviou a forma de eu estar fazendo a mesma coisa, né? Por mais que seja em espaços diferentes, tipo, não sei, de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, ou não sei, né? Espaços que acontece as brigas, mas realmente eu tô fazendo do mesmo jeito, né? Uhum. Mas então eu tenho que aceitar mesmo que acho que não tem jeito nenhum, porque se eu já tentei de todas as formas, deixa pra lá, deixa a vida levar. Da forma que você relatou mais uma vez, você relatou parecia uma conversa de um casal. De um Eu, casal. é, falei para ele que para mim não estava bom daquele jeito. Isso é conversa de casal, isso não é conversa de mãe com filho. Eu tive muitos e muitos problemas com o pai dele no passado. Foi uma relação muito difícil, né? Eu estou no segundo casamento há 7 anos, mas A por muitos relação, anos já. a relação de pai, eu faço mais por ele do que ele faz por mim. Parece coisa de casal, isso parece uma queixa de uma esposa se queixando de um marido. A relação Nunca entre tinha prestado atenção nisso, mas faz sentido. A relação de pai para filho, de mãe para filho, é uma relação de se doar, é uma relação onde o pai e a mãe sempre fizeram mais pelo filho, e é assim que é. É da natureza isso. É da natureza. Mas eu acho E, também que assim, eu acho que é da natureza, mas eu acho que também tem um limite, né? Eu como pessoa, independente de ser a mãe dele, eu também tenho o meu limite, né? mas você não é obrigado a fazer. Você está fazendo porque você quer. Ninguém está obrigando você a ir atrás dele. Você que quer. É uma carência sua isso. E a natureza do pai e da mãe é sempre o pai, por exemplo, eu me sinto feliz em fazer algo pelo meu filho e acho que você me sentir assim. Não importa, quando ele fizer 30 anos, eu vou estar já também, sei lá, daqui a 30 anos eu vou estar com 74 anos e é provável que eu continue feliz em fazer algo por ele, só que, claro, de uma forma equilibrada. Eu não vou sobrecarregar a minha vida e depositar as expectativas nele. Se eu tiver a minha vida equilibrada, eu vou continuar feliz em fazer pelo meu filho, sem esperar nada em troca, porque essa é a vida, esse é o fluxo natural da vida. E ele vai fazer o mesmo com o filho dele. E é o fluxo natural da vida. Agora, entre casal, aí a relação é de equilíbrio. Você faz, a outra pessoa faz também, e há um equilíbrio, uma troca equilibrada. Quando não há esse equilíbrio no casal, a relação realmente não fica harmoniosa, ela não fica sustentável, ela começa a gerar insatisfação, começa a gerar conflito, problema. O problema é que você está depositando, né, carência, questões suas
como se ele pudesse preencher isso. Ele não pode preencher isso. Ele não tem essa, ele nunca vai ter esse poder, essa capacidade. Mas esse ato de estar depositando algo nele, isso é inconsciente, né? Provavelmente sim. Se você tivesse consciência disso, A- É. possivelmente não faria. Ah, Mas vamos lá, tá? Então, entendi. é para Tô, você tô refletir, compreendendo. para você Ah, refletindo sobre isso. Vamos lá. Volta de novo na cena da briga. Conta de novo como é que foi e me fala o que é que você sente, tá? Conta de novo o que aconteceu. o que que eu tô sentindo agora? Pensa de novo na briga. Conta de novo o que aconteceu, você conversando com ele e vai me falando o que você sente. Eu já tô ficando mais calma, viu? Sim, houve a briga, né? Porque eu queria ter um pouco de momento, né, com ele, né? Ter a interação, né? Boba, tipo, vamos contar piada pelo vídeo, vamos rir, sabe, contar como tá as coisas e tal. E não houve isso, né? E tem essa dificuldade, né? E eu tenho que aceitar ele do jeito que ele é, do jeito que ele pode me dar, o que ele pode me dar, né? O Na que é que você está realidade, sentindo né? agora? Vamos falar isso? Olha, alívio, né? Alívio, né? Mas ainda uma tristeza, uma sensação ainda não tão boa. Não, não tá uma sensação ruim. Tá uma sensação assim de entendimento, né? Uhum, De olhar de uma forma diferente para essa situação, né? uhum. Vou fazer mais um pouquinho de EFT falando sobre isso, tá? Vamos lá. Mesmo que seja difícil Mesmo que seja difícil, aceitar o meu filho do jeito que ele é, aceitar o meu filho do jeito que ele é, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu me sinta impotente Mesmo que eu me sinta impotente, e não possa fazer nada para mudar o comportamento dele, não possa fazer nada para mudar o comportamento dele, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que o comportamento dele não se encaixe Mesmo que o comportamento dele não se encaixe naquilo que eu imaginei naquilo que eu imaginei que seria bom, que seria bom. eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Eu imaginei uma coisa diferente para mim e para ele. Eu imaginei uma coisa diferente para mim e para ele. Na minha imaginação, Na minha imaginação, eu queria falar com meu filho eu queria falar com meu filho de uma forma aberta, de uma forma aberta, contar piada, contar piada, me divertir um pouco falando com ele. me divertir um pouco falando com ele. É, tudo isso eu imagino que seria o ideal. Tudo isso eu imagino que seria o ideal. Eu fico imaginando também Eu fico imaginando também, que ele deveria fazer tudo que ele pode fazer eu fico imaginando também tudo que ele poderia fazer para sair da depressão para sair da depressão e os caminhos que ele deveria percorrer. e os caminhos que ele deveria percorrer. Essa é a imagem que eu tenho na minha mente. Essa é a imagem que eu tenho na minha mente. É a história que eu criei. É a história que eu criei. Só que a realidade é diferente disso. Só que a realidade é diferente disso. Ele não quer esse contato que eu quero. Ele não quer esse contato que eu quero. Ele não está aberto para isso. Ele não está aberto para isso. E ele fica incomodado, E ele fica incomodado. se sentindo Muito. invadido. Muito. Ele se sente invadido e eu cobro dele. E ele se sente invadido e eu cobro dele. E quanto mais eu cobro, mais ele se sente invadido. E quanto mais eu cobro, mais ele se sente invadido. Mais ele se fecha, Mais ele se fecha. mais ele se afasta de mim. Mais ele se afasta de mim. É uma frustração ter que aceitar tudo isso. É uma frustração eu ter que aceitar tudo isso. Um sentimento de impotência. Sentimento de impotência. Não há nada que eu possa fazer para mudar o comportamento dele. Não há nada que eu possa fazer para mudar o comportamento dele. Eu venho tentando mudar Eu venho tentando mudar o comportamento dele o comportamento dele e nunca deu resultado. e nunca deu resultado. Deu resultado contrário, na verdade. Deu resultado contrário, na verdade.
Foi ficando cada vez pior. ficando cada vez pior. Deve ser desconfortável para ele entrar em contato comigo. Deve ser desconfortável para ele entrar em contato comigo. Ele se sente forçado. Ele se sente forçado. Talvez ele faça pela culpa, Talvez ele faça pela culpa, mas ele não sente a vontade. mas ele não sente a vontade. Como é que você sentiu? Muito entendimento, porque eu não consegui entender que mesmo eu dando aqueles espaços de tempo, né, e tudo, e a gente voltava para a mesma briga, para a mesma coisa, e ele sempre falava, você tem que me respeitar, você não me respeita, mas eu não conseguia entender que respeito era esse, porque ele nunca chegou ao ponto de... só uma vez que ele falou que não queria, o restante ele começou a entender, a saber sobre o Ho'oponopono, a saber sobre outras coisas e tal. E né, ele nunca falou assim, olha, a partir de hoje eu não quero mais. Então a forma é muito, é muito, às vezes é muito difícil entender o que estava acontecendo, né? A forma como ele estava se fechando, eu achava que era algo a mais do que eu estava conseguindo entender. Hoje eu estou conseguindo entender, né? Que o fato ele se fechava, ele reagia ao ponto de se fechar na forma de não querer ter esse contato comigo, que era a forma dele não querer ter contato com o próprio desenvolvimento dele. Eu acho que é isso. É Se ele difícil, não. É, isso que é, você estava falando aí, por culpa, tudo misturado, né? é difícil a gente saber exatamente por que é que ele É, não quer ter esse contato. Mas pode ser que é. uma das coisas que pode incomodar é que ele se sente forçado a fazer coisas que ele não está afim de fazer, que ele não está aberto, que ele não está pronto, que ele... Ele não está Não aberto, sei, é. não sei. É porque ele não quer falar dos sentimentos dele, ele não quer. Talvez ele não queira, É não o direito sei. dele. Eu estou especulando, tá? Não sei se é isso ou não. Sim. Porque eu não conheço vocês dois a fundo, mas as ações da pessoa falam mais do que as palavras dela. Do que as palavras. Entre a ação e a palavra, o que ganha é a ação. Então, se ele está se fechando, é porque ele não quer. É simples assim. Simples assim. E se ele está de vez em quando se abrindo para fazer, pode ser que ele esteja fazendo isso pela culpa, mas no fundo ele não quer. É. Talvez ele pense também, nossa, eu vou perder o conto. Faz tempo que eu não falo com ela. Minha mãe deve estar muito chateada comigo. E eu vou falar com ela porque ela está chateada comigo. E não porque eu estou querendo falar com ela, não porque eu estou me sentindo à vontade para falar com ela. E aí você, e aí você interpreta que ele está rejeitando você. E na verdade ele está com o processo dele. Não tem nada a ver com você, é o processo É, não tem dele. nada a ver comigo. Eu tô conseguindo entender. Nossa. E aí quando a pessoa Uh, sente essa rejeição, aí ela quer ficar mudando o comportamento da outra pessoa para eu não me sentir rejeitada. Então eu quero mudar o comportamento do meu filho. Eu quero mudar o comportamento do meu filho para eu não me sentir rejeitado. Aí não funciona. Porque eu que tenho que cuidar dessa carência que eu tenho, dessa rejeição que eu sinto. E não esperar que meu filho preencha isso, que ele não vai preencher. Nem marido vai preencher também, tá? Se a gente faz isso com o marido, sim. é a mesma coisa, não vai funcionar. Então Uhum. eu sou responsável por cuidar disso em mim e me curar dessas feridas emocionais, para que eu possa ter relacionamentos saudáveis, seja com filho, com marido, com chefe, com qualquer pessoa. Então é a minha responsabilidade isso. E provavelmente, se você soltar 100%, ficar leve com isso, tranquila, sem cobrar, sem estar forçando nada, é possível que ele comece a se sentir mais à vontade para falar com você. Mas, Uhum. é assim, tem que ser É verdadeiro sem esse expectativa. desapego. É, Tem que ser é, verdadeiro. Não pode é ser, sem a estou fazendo isso expectativa. esperando que ele mude. Não. É, é. Se você verdadeiramente soltar, é possível que ele comece a entrar mais em contato, que ele procure mais, que ele se sinta um pouco mais à vontade, mas Uhum. sem nenhuma expectativa disso. Você tem que cuidar do que você sente, para você não precisar. Os pais não precisam dos filhos para preencher a vida. Não precisam. Verdade.
Até porque, Verdade. quando seu filho nasceu, você já era adulta e já tinha sua vida e você viveu sem ele, entendeu? Então, os pais não precisam dos filhos para preencher a própria vida. Quando os pais fazem isso, é para preencher carência Carência. que o pai e a mãe têm com o pai e a mãe. Então, eu tenho carência com meu pai e com a minha mãe e eu estou querendo que meu filho preencha isso e não vai funcionar. Nunca vai funcionar. Entendi. Nunca vai funcionar. Vamos lá. Pensa de novo, tá? No seu filho agora, nessa questão da depressão, que ele não está fazendo o que você acha que ele poderia fazer para se curar e para sair disso. Vê o que é que você sente agora. Se você sente pena, tristeza, Não, dá vontade de dar gargalhada das minhas atitudes agora. Né? Porque tá vindo o entendimento, né? e qual é o entendimento que tá aparecendo para você? O entendimento é que falta em mim fazer certas coisas que eu ainda não fiz para curar as minhas carências, né? E eu Uhum. queria fugir e fui ficando direcionando para ele, né? Isso. E virou um bagulho, um balaio de gato. Vira um nó cego, né? Vamos, Virou. vamos fazer um pouco de FT falando sobre isso, tá? Depois eu vou dar algumas instruções para você poder se aprofundar nesse trabalho e se libertar cada vez mais. Vamos lá. Mesmo que eu tenha até esse momento Mesmo que eu tenha até esse momento projetado essas carências no meu filho, projetado essas carências no meu filho, criando esse conflito entre eu e ele, gerando esse conflito entre eu e ele, eu me perdoo me perdoo, e me aceito profundo e completamente. me aceito profundo e completamente. Mesmo que até esse momento Mesmo que até esse momento eu tenha fugido das minhas carências, eu tenha fugido das minhas carências, querendo que meu filho preenchesse isso. querendo que meu filho preenchesse isso, Eu escolho liberar o meu filho dessa responsabilidade, eu escolho liberar meu filho dessa responsabilidade, que é totalmente minha. que é totalmente minha. Essa é uma responsabilidade minha. Essa é uma responsabilidade minha. Eu coloquei um peso sobre o meu filho, Eu coloquei um peso sobre o meu filho, que não é responsabilidade dele. que não é responsabilidade dele. Eu assumo 100% essa responsabilidade Eu assumo 100% essa responsabilidade de cuidar daquilo que eu sinto, de cuidar daquilo que eu sinto, das carências que ficaram na minha vida as carências que ficaram na minha vida e que eu tentei preencher com ele. e que eu tentei preencher com ele. Eu sinto muito por ter feito isso. Eu sinto muito por ter feito isso. Eu libero meu filho Eu libero meu filho e, e aceito que ele viva a vida dele e aceito que ele viva a vida dele do jeito que ele se sentir à vontade para isso. do jeito que ele se sentir à vontade para isso. Eu escolho deixar que ele siga o caminho dele. Eu escolho deixar que ele siga o caminho dele. Escolho soltar, Eu escolho soltar, desapegar desapegar e cuidar daquilo que eu sinto, e cuidar daquilo que eu sinto. da rejeição, A rejeição, a carência emocional, a carência emocional, o vazio. o vazio. Essa é a minha tarefa, cuidar disso. Essa é a minha tarefa, cuidar disso. Eu libero meu filho, Eu libero meu filho para que ele siga o caminho dele. para que ele siga o caminho dele. O que você sentiu? Leveza. Leveza. Então vamos lá. O que é importante você fazer agora? Pesquisa o que é que pode estar faltando em você. Carência, vazio emocional. O que é que ficou da relação com seu pai, com a sua mãe? Eventos com seus pais. Eventos que geraram rejeição, abandono, frustração. Enfim, pode ter muita coisa aí guardada. Ou pode ter não muita coisa, mas coisas pontuais e que aconteceram e que gerou essa falta.
Na realidade, assim, a minha mãe, ela faleceu de câncer e eu tinha 17 anos, né? E depois meu pai faleceu, meu filho tinha quase uns 2 anos de idade, né? E depois a minha avó também faleceu e meu filho tinha uns 7 para 8 anos de idade. Então, assim, acho que foi muito luto, né? Eu me Uhum, senti muito sozinha em várias etapas da minha vida, né? Por mais uhum, que eu entendesse, por mais que eu, sabe, mas acho que no inconsciente ficou muita coisa, né? uhum. O que é que você está sentindo agora ao falar isso? É que eu descobri há pouco tempo, esses dias agora, né, que muitas das dores nos rins que eu tenho sentido, né, é dessa falta, né, que eu senti da minha mãe. Por mais que eu entendi a morte dela, por mais que eu entendi conscientemente, né, mas eu acho que lá no meu inconsciente, eu tive que botar minha vida para funcionar e tive que tampar essa falta que eu senti dela, né? Uhum, Eu não botei pra fora que eu sentia, eu botava pra fora que eu entendia, mas não que eu sentia falta. Eu acho que eu engoli isso, botei pro meu inconsciente, mas na realidade eu senti muita falta deles, né? uhum. Eu senti muita falta, né? Deles que você fala da sua mãe, da sua avó? Da minha mãe, do meu pai, das pessoas que faleceram, né? Uhum. Vamos lá. Vou fazer só um pouquinho de FT falando sobre isso, vamos ver se vai surgir alguma coisa, tá? E depois você vai se aprofundar nisso, fazer de forma mais específica. Uhum. Mesmo que tenha essa falta dentro de mim, Mesmo que tenha essa falta dentro de mim, da minha mãe e do meu pai. da minha mãe e do meu pai, Seu pai também faleceu por isso? foi, mas aí meu filho já tinha quase uns 2 anos de idade. Mesmo que eu sinta essa falta dentro de mim. Mesmo que eu sinta essa falta dentro de mim, Falta da minha mãe, falta da minha mãe. que faleceu quando eu tinha 17 anos, foi isso? Eu tinha 17 anos. Eu me aceito profundo e completamente. Me aceito profunda e completamente. Ficou uma falta dentro de mim. Com a falta dentro de mim. Quando a minha mãe faleceu, Quando a minha mãe faleceu, foi muito difícil. foi muito difícil. Eu tinha só 17 anos. Eu tinha só 17 anos. Embora eu tenha compreendido, Embora eu tinha compreendido, ficou uma sensação de falta muito grande. ficou uma sensação de falta muito grande. E eu sinto até hoje esse luto, E eu sinto até hoje esse luto, a perda da minha mãe. a perda da minha mãe. Sensação de falta. Essa sensação de falta. Foi um choro que ficou guardado dentro de mim. É um choro que ficou guardado. Uma tristeza profunda Uma tristeza profunda. pela perda da minha mãe. Pela perda da minha mãe. Numa fase que eu precisava dela. Uma fase que eu precisava dela. Ela fez muita falta. Ela fez muita falta. Eu me senti sozinha. Eu me senti sozinha. Eu guardo muita tristeza da perda da minha mãe. Eu guardo muita tristeza da perda da minha mãe. Eu entendi no lado racional, Eu entendi do lado racional. mas a emoção ficou presa. A emoção ficou presa. A tristeza, Tristeza. o choro, O choro. o luto. O luto. Continua fazendo FT e vai me falando o que é que você está sentindo agora. Acho que foi isso. Eu quase não chorei. Eu, eu ficava me cobrando pra entender toda aquela situação. E, e isso eu fiquei presa mesmo. Aí eu olhava, eu passava a olhar conscientemente as coisas boas, né? O nosso entendimento que eu me dava super bem com a minha mãe. Eu era filha única também, eu me dava muito bem. Então eu me agarrei aquilo, né? E fiquei ali naquela sensação boa, né? Só que
Eu não botei pra fora o meu luto. Uhum. Não da Certo. forma que eu deveria ter colocado. Eu não Uhum. botei. Certo. Sim. Eu não quis olhar para essa dor, Eu não quis olhar pra essa dor, para essa ferida emocional, pra essa ferida emocional. e ela ficou guardada dentro de mim até hoje. E ela ficou guardada dentro de mim até hoje. Ficou uma dor, Ficou uma dor, uma tristeza, uma tristeza uma sensação de perda, e uma sensação de perda, um buraco emocional, um buraco emocional, um vazio, um vazio, uma tristeza profunda, uma tristeza profunda, um luto que não foi vivido. um luto que não foi vivido, Ficou uma carência dentro de mim. uma carência dentro de mim. Eu fui muito racional na época Eu fui muito racional na época. para me proteger dessa dor. Ai, foi pra me proteger dessa dor. Uma dor que eu não quis olhar, Uma dor que eu não quis olhar, que eu não queria sentir, que eu não queria sentir. porque é muito difícil. É muito difícil E eu guardei até hoje. até hoje. Ficou esse buraco dentro de mim. Esse buraco dentro de mim, Uma tristeza, uma tristeza, um luto, um luto, uma falta. uma falta. O que você está sentindo agora? Eu tô entendendo porque que eu sempre senti essa tristeza, mas eu não sabia do que era essa tristeza na minha vida. Ao longo desses anos todos, eu não sabia, eu era triste. Sabe, as pessoas falavam pra mim, mas você é triste, você tem esses olhinhos assim, pequenininhos, mas você tem... Eu acho que as pessoas sentiam uma tristeza, né? Uhum. Que eu não conseguia assim identificar o que era a minha tristeza, né? Eu sabia que eu era triste, que eu sentia essa tristeza, mas eu não sabia identificar da onde era essa tristeza, né? Uhum. E eu já fiz terapia com psicólogo em vários lugares, na faculdade, em posto de saúde, particular. Uhum. Ai, Certo. enfim. Eu sempre senti uma tristeza Eu sempre senti uma tristeza que eu nem tinha consciência dela, que eu nem tinha consciência dela. nem sabia a origem dessa tristeza. Eu nem sabia a origem dessa tristeza. Me acostumei tanto a carregar esse sentimento Eu me acostumei a carregar todo esse sentimento que eu nem percebi mais a existência dele. que eu nem percebia mais a existência dele. Parecia que fazia parte de mim. Parecia que fazia parte de mim. Uma tristeza, Uma tristeza, uma sensação de luto, uma sensação de luto. que agora eu posso liberar. E agora eu posso liberar. E agora eu me dou permissão de chorar E agora eu me dou permissão de chorar. e de liberar essas sensações. E de liberar essas sensações. Eu me dou permissão de liberar essa tristeza Me dou permissão de liberar essa tristeza. e chorar a perda da minha mãe E chorar a perda da minha mãe. e toda a falta que ela me fez. E toda a falta que ela me fez. O que é que você está sentindo agora? Alívio, muito entendimento, muito entendimento. Muito alívio, né? Muito alívio, né? Nada a ver com a pressão. Assim, agora entendendo nada a ver com o meu filho, né? Mas tudo a ver a pressão que eu colocava nele, a carência que eu colocava em cima dele, tudo que eu não sabia exatamente o que estava acontecendo. Né? Certo. Entendimento, entendimento. Muito entendimento. Muito bom. Vou parar um pouquinho agora para explicar algumas coisas aqui. Então, ó, tem ainda, né, a gente começou a liberar esse luto e essa perda, sensação de perda, tristeza, de luto, né, pela perda da mãe. E o ideal é que você ainda libere mais e mais profundo essa sensação. Acho que já começou a dar uma boa liberada. Muito. Mas o que é que você pode fazer para liberar mais e mais? Por exemplo, né, ela faleceu de câncer, não foi isso? Então Foi. talvez tenha memórias no hospital, talvez tenha memórias Tá. no momento da perda. É. Então o momento que a pessoa recebeu a notícia costuma vir muito carregado na memória de carga emocional, o momento do enterro, o momento
do velório, momento dos parentes, né, falando uns com os outros. Enfim, todos esses detalhes dessas lembranças podem vir com muita carga emocional ainda do luto que ficou. Então a pessoa vai lembrando das cenas, das situações e vai limpando. Não é fácil tocar nisso sozinho, mas é possível liberar sozinho também, ou é possível também você, de repente, faz um trabalho com alguém que possa te ajudar a liberar isso, tá? Mas eu acho muito importante que você libere. E tocar nas próprias feridas emocionais é difícil porque dói. É igual a gente limpar um machucado, né? Você está com uma ferida no seu corpo lá, você, sei lá, cortou. É. E aí você mesmo passar o algodão, passar o antisséptico, fazer o curativo, costurar. Às vezes a gente prefere que outra pessoa ajude a fazer isso, né? Vai no médico, vai na enfermeira, vai no hospital e eles fazem isso pra gente porque dói, né? Mas é possível sim você conseguir até sozinho, tá? É possível, se tiver paciência, persistência, encarar isso e fazer a limpeza. Eu não tenho dúvida que isso vai dar uma boa mudada no seu campo emocional, no seu comportamento, na forma de você se relacionar com seu filho também, soltar mais, ficar mais em paz. E tudo isso vai proporcionar uma harmonização também. Vai favorecer uma harmonização. Não sei se vai acontecer, né, de ele se aproximar ou não, mas vai acontecer uma harmonização, porque a harmonização primeiro vai acontecer em você. É dentro de você primeiro. E depois isso tende a se refletir no campo externo. Ok? Ok. Gratidão. Obrigada, viu? Eu Muita que, gratidão. eu que agradeço. Você tem mais alguma coisa que você tem dúvida, que você queira perguntar antes de finalizar aqui? No caso, seria eu mesma fazer o FT em mim e ir liberando as coisas, né? Eu Lembrando olhando dessas para aquele cenas. passado todo e ir falando, né? Isso é. Cada cena, cada evento, cada situação. Mas se eu quiser fazer isso com uma pessoa, no caso. Tem terapeutas que fazem, tá? Você pode mandar uma mensagem também, eu posso te indicar e de repente você faz com Entendi. alguém, tá bom? Tá certo. Então Obrigada. é isso. Obrigado então, um abraço. Outro. Aí, né? Luto. Né? Quantas pessoas guardam ainda sentimentos de perdas? Todo mundo vai passar por perdas na vida, ninguém está imune a isso. E o quanto disso não foi liberado ainda e marca o nosso comportamento, marca. E a gente nem percebe. A gente fica tão acostumado a carregar certas emoções que elas parecem que se tornam parte da nossa personalidade. Né? Parece que se tornam parte. E a gente começa a não enxergar mais aquilo. Não perceber, não ter mais consciência daquele padrão. E aí quando a gente libera, e aí vai haver uma diferença. Você vai sentir uma diferença na alegria, né, no nível de energia também, nos relacionamentos. Mas é isso. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. A gente tem mais uns 5 minutinhos aqui para até finalizar essa live. Adriana, né? Que possa realizar todos os seus desejos, que cada vez mais as pessoas tenham acesso a você. Obrigado. Newton, gratidão pelo seu trabalho, André. Obrigado, Newton. Adriana, muito em breve quero fazer um processo contigo. Tá, joia, Adriana? Deixa eu ver aqui quem mais. Silvana, a história dela é muito parecida com a minha. Perdi minha mãe aos 17 anos de câncer e logo depois perdi outras pessoas da minha família e comecei a fazer o processo de desligamento dessas pessoas. Olha aí. Né? Então, perda, quem não passou, né? Todos passaram e ainda vamos passar por outras. E é assim que é. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Karen, e quando o filho tem problemas com drogas? Karen, é a mesma coisa. Você tem que cuidar de você. A codependência emocional é exatamente esse fator da pessoa querer mudar o comportamento do outro. Eu quero mudar o comportamento do outro porque eu sofro quando eu vejo o comportamento do outro. No fundo, eu estou querendo
alívio para mim. Só que quando eu tento mudar o comportamento do meu filho que se droga, o que acontece geralmente é o contrário. Ele vai afundar cada vez mais, ele vai ficar cada vez mais fechado, e a pessoa deve ter a liberdade de seguir o caminho dela. Ela deve ter a liberdade para ela escolher o que ela quer fazer. Se ele mora com você, aí a coisa muda um pouco de figura, e você tem todo o direito de exigir, né, estando dentro da sua casa, que não use mais droga. E é difícil, é uma coisa muito difícil, né? Não é nada fácil. Mas o que é fato é que tentar mudar o comportamento não vai funcionar. Fazer chantagem, ameaçar, não funciona. Afunda os dois, acaba afundando você e ele. Deixa eu ver aqui mais. Bernadette, cada pessoa tem seu caminho, sua vibração, talvez se cure saindo para andar de bicicleta todos os dias e fazer o Ho Oponopono. Deixa eu ver mais se surge mais pergunta nova aqui. Ah, Karen, né? A mãe quer ajudar, né, essa pessoa com droga, mas não consegue. É um caso. A mãe sofre. Então, trabalha o sofrimento da mãe. Quais são os medos que essa mãe tem? A mãe, o que é que pior pode acontecer na mente dela? Então, ela tem medo que ele morra, tem medo que ele sofra uma overdose, tem medo... Trata esses medos profundos dessa mãe. Limpa as emoções dela. Isso. Limpa as emoções dela. Trata o caminho dela. E ela vai conseguir lidar com mais sabedoria. Quanto mais ela tiver em paz, mais sabedoria ela vai ter para lidar com esse filho que usa droga. E recomendo também buscar alguém que tenha experiência com isso. Né? Então tem terapeutas que têm experiência em saber lidar com isso. Quando tem uma pessoa em casa que tem problema sério com droga, como é que a família deve lidar com isso? Eu realmente não sei dizer, do ponto de vista comportamental, o que é que a família deve fazer. Eu não sei dar essa orientação. O que eu sei eu sei fazer a liberação emocional das emoções daquelas pessoas que estão ali, se elas quiserem fazer essa liberação emocional, né, da mãe, do pai que sofre desse filho com droga. Eu sei fazer essa liberação emocional de modo que ele vai ficar mais em paz e vai lidar de uma forma mais equilibrada com a situação. Mas o que fazer exatamente, que tipo de comportamento, que tipo de limite deve ser dado, como deve ser dado, eu não sei orientar isso, mas tem terapeutas que certamente têm esse tipo de experiência, né, que sabem fazer isso. Bom, então é isso, pessoal. Eu agradeço aqui a participação de vocês. Peço que vocês comentem aqui. Se você está vendo o replay, comenta essa live. Deixa aqui a sua impressão, o que é que você aprendeu, o que é que você sentiu. Manda para alguém também. Compartilha, envia para quem você acredita que possa ajudar esse conteúdo. E todo mês eu faço workshops mais aprofundados, workshops de cura emocional com temas específicos. Cada mês vai ter um workshop. Então, se você quiser participar de algum workshop mais aprofundado sobre algum tema que eu vou lançar, vai no link da bio. Então, procura esse link em algum lugar aqui nessa página, o link para você participar do grupo VIP do WhatsApp, porque lá eu sempre aviso quando vai ser o próximo workshop, investimento, enfim, para quem quiser um trabalho de cura mais profundo. Então é isso. Agradeço mais uma vez e vejo vocês amanhã. Detox emocional.